Havendo número legal em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Comunico que se encontra na mesa à disposição dos senhores vereadores a súmula da correspondência pedida e recebida. Comunico que se encontra na disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa a ata da 36ª sessão ordinária, realizada em 12 de novembro do corrente ano. Submeto a elevada apreciação do plenário da Casa a ata da 35ª sessão ordinária, realizada em 5 de novembro do corrente ano. Os vereadores foram para aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário proceder à leitura do relatório parcial da Comissão Especial de Vereadores nomeada através da Resolução 2728/2013 para o conhecimento do plenário. É o parcial, é? Imagina o final. Relatório parcial, através do requerimento número 136/2013, foi aprovada a Comissão Especial de Vereadores para tratar junto à empresa Latina Logística ALL e ao Executivo Municipal das reclamações dos moradores da Vila Padre Manuel da Nóbrega, no município, a respeito das operações dos trens, resolução número 2728/2013, no dia 19 de setembro de 2013, foram instalados os presentes trabalhos, ocasião em que foi abordada a finalidade da presente comissão e deliberada a reunião para o dia 26 de setembro do corrente ano, com representantes dos moradores da Vila Padre Manuel da Nóbrega e representantes da ALL para tratar do assunto objeto dos presentes autos. A referida reunião foi realizada no dia 10 de outubro do corrente ano, na sala das comissões deste legislativo. Estavam presentes os vereadores Aguinaldo Alves de Araújo, presidente da comissão, o vereador Ademário da Silva Oliveira, relator, e Fábio Alves Moreira, membro da comissão, além dos vereadores Adeildo Eleodoro dos Santos e Ricardo de Oliveira. Presentes também o senhor assessor jurídico da Casa, Douglas Predo Mateus, os senhores secretários da municipalidade, senhora Ana Maria Rodrigues de Oliveira, secretária municipal de Meio Ambiente, senhor Armando Campinas Reis Júnior, secretário de Segurança Pública e Cidadania de Cubatão, o senhor Mário Gomes, coordenador de assuntos legislativos, os representantes dos moradores, senhor Joaci Dias Galdino, Carlos Roberto de Azevedo Mendes e Rubens Marques da Silva Filho, e representando a empresa ALL, os senhores Marcelo Andrade Silva, coordenador de Segurança Patrimonial, e Alain Machado, Relações Institucionais. Abertos os trabalhos, o senhor presidente esclareceu a todos que o objetivo maior da comissão é tratar da questão dos apitos dos trens, que atualmente agridem muito a população devido ao som intenso em horários da madrugada, principalmente. Passada a palavra ao morador da região, senhor Rubinho salientou que durante a madrugada alguns maquinistas exageram nos apitos, enumerou diversos problemas apresentados desde 2010, vazamento de produtos dos vagões, soja e milho, o que ocasiona a proliferação de ratos nas residências, que a manutenção dos vagões deixa a desejar, sempre transitando os antigos naquela região. A senhora secretária municipal explicou que em junho de 2013 acionou a ALL com referência à manutenção da área de domínio e não tem resposta conclusiva até a presente data. O senhor secretário de Segurança da municipalidade informou que a empresa ALL firmou diversos compromissos que não foram cumpridos. O senhor coordenador de Segurança Patrimonial esclareceu que, em virtude de diversas invasões, foram ajuizadas ações de reintegração de posse. Sobre a Vila dos Pescadores, o vereador Ricardo foi informado que a concessão da referida área é de responsabilidade de outra companhia. Desta forma, foi explicado também pelo senhor coordenador de Segurança Patrimonial que outras empresas atuam em concessões em nosso município, como MRS e FCA. O morador Rubinho informou que, devido às paradas demoradas, ocorreram até óbitos, devido ao impedimento de socorro com a vítima para o outro lado da via férrea. Sobre a demora no momento das manobras, o senhor coordenador de Segurança Patrimonial informou que a manobra não é realizada no perímetro urbano e, em casos de vandalismo, o trem para por segurança. E o auxiliar do maquinista tem que vistoriar toda a composição, ocasionando demora. Pelo senhor Alain,
Relações Institucionais, foi dito que será realizado levantamento com relação ao período de manobras para verificar se está ocorrendo erro de procedimento. O senhor Alain esclareceu a todos também que a sinalização sonora inicia-se antes de 200 metros do cruzamento, independente de horário. O procedimento é padrão. Com referência ao procedimento adotado no Porto de Santos, explicou que a peculiaridade, porque é um porto dentro de cidade, que as máquinas para manobrar são diferentes das que circulam no trecho Cubatão. Informou que o procedimento é o mesmo, independente de haver ou não cancela. O vereador Rochinho disse que, de acordo com pesquisas, há locais onde houve solução. Exemplificou Curitiba, falou sobre a necessidade de acionar a outras empresas, citou particularidades da região que deveriam ser levadas em conta. Disse também que entende ser necessário procurar o Ministério Público, informando os transtornos criados. O senhor Alain salientou que a LL atravessa mais ou menos 300 municípios, que a ferrovia cumpre procedimentos de segurança, mas pode haver uma flexibilização. O vereador Dinho sugere que se alcance um consenso para que não haja necessidade de ações judiciais. O vereador Ademário mostrou-se preocupado com os constantes descarrilhamentos de vagões que geram tragédias. Mostrou-se principalmente preocupado com a operação manual, questionando a segurança. O senhor Alain explicou que a manutenção das vias é realizada por equipes específicas, que exige responsabilidade em termos de segurança operacional. Explicou detalhes da operação. O vereador Ademário lembrou ainda que a poluição, mobilidade e decibéis são temas que têm que ser levados ao MP, ao Ministério Público, e admira que não tenha ocorrido descarrilhamentos mais frequentes. O senhor secretário de Segurança Pública questionou a manutenção dos esgotos, que deveriam ser feitos pela LL, por causa dos descarrilamentos. A senhora secretária do Meio Ambiente questionou o dano ambiental acarretado pela empresa ALL. O senhor Mário Gomes perguntou à empresa ALL se há construção de novas linhas em trechos urbanos, se há normas e requisitos a serem observados, que quando da construção do trecho em Cubatão já existia um núcleo urbano, que à época não havia democracia e as decisões eram tomadas arbitrariamente, mas hoje há outra formação social, que a empresa devia enfrentar essas situações como se fosse um ramal novo, para evitar conflitos, após serem apresentados diversos problemas que afligem atualmente a população. O senhor presidente da comissão sugeriu que fosse dado um prazo para a empresa, a LL, para que trouxesse uma proposta à comissão, procurando solucionar tais conflitos. O senhor Alain sugeriu que fosse oficiado a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Senhor Nelson Marino, coordenador de regulação do Estado de São Paulo e outras ferrovias, com o objetivo de participar da próxima reunião que ficou agendada para o dia 23 de outubro, às 15 horas, nesse legislativo. Um representante dos moradores vem observando que durante algumas madrugadas, alguns trens vêm apitando de forma desordenada, sem cumprir horários. Observou também que houve a colocação de cancelas e semáforos que hoje não existem mais. O fato já foi comunicado à ouvidoria da Prefeitura Municipal de Cubatão. Esclarece também que a luta vem se prosseguindo desde 2010. Ocorre vazamento dos vagões frequentemente, ratos invadem um bairro. A empresa LL não faz a manutenção dos vagões. A senhora secretária do Meio Ambiente informa que a APMC já acionou a LL e que, em conformidade com o contrato de concessão que a empresa mantém, a ALL já deveria ter procurado a PMC. O senhor secretário de Segurança questionou sobre as cancelas, que à época estava em processo de licitação e não foi colocada nenhuma até hoje. Foi esclarecido pela empresa ALL que existem 3 empresas concessionárias no município. A empresa ALL compreende o trecho do Perequê. A reunião agendada para o dia 23 de outubro foi transferida para o dia 31 do corrente mês e ano, em razão da fatalidade do incêndio ocorrido no Porto de Santos, aos 18/10/2013. Desta forma, a reunião do dia 31/10 foi realizada no anfiteatro desta Casa de Leis, ocasião em que estavam presentes o vereador Aguinaldo Alves de Araújo, presidente da presente comissão, o vereador Fábio Alves Moreira, relator, e Ademar da Silva Oliveira, membro da comissão. Presentes também os vereadores Adeildo Eleodoro dos Santos, Ricardo de Oliveira e Ivan da Silva, e o senhor assessor jurídico da comissão, doutor Otávio Augusto Mania.
Os senhores secretários da municipalidade, senhora Ana Maria Rodrigues de Oliveira, secretária municipal de Meio Ambiente, senhor Armando Campinas Reis Júnior, secretário de Segurança Pública e Cidadania de Cubatão, justificaram a ausência. Presente também os representantes dos moradores, senhor Joacir Dias Galdino, Carlos Roberto de Azevedo Mendes e Rubens Marques da Silva Filho, além de outros munícipes residentes na região. E representando a empresa LL neste ato, o senhor Alain Machado, Relações Institucionais, abertos os trabalhos, o senhor presidente esclareceu a todos que o objetivo maior da comissão é tratar da questão dos apitos dos trens, que atualmente agridem muito a população devido ao som intenso em horários da madrugada, principalmente. A população, devido ao som intenso em horários da madrugada, apresentou os seguintes procedimentos adotados pela empresa. A buzina. O Código Nacional de Trânsito fala sobre as passagens de nível. O artigo 29 preceitua o procedimento que deve ser adotado sobre as passagens de nível. Decreto 1832/96. Artigo 215 e 216. Do Regulamento Operacional Ferroviário. B. Os procedimentos a serem adotados pelos maquinistas encontram-se no Decreto 2089. C. O Regulamento Operacional RO está previsto também nesta legislação. D. O nível de decibéis é menor que nos Estados Unidos e no Canadá. O senhor Alain esclarece que foi criado um grupo de trabalhos na LL com as seguintes metas. Número 1, revisão de procedimento operacional. 2, monitorar o descumprimento do RO por parte dos maquinistas. 3, conscientização de populares quanto ao risco de travessia fora dos locais determinados. Informou ainda que em Cubatão existem 13 passagens clandestinas, ou seja, fora dos locais determinados. Deve-se incentivar o uso das passarelas. 4, monitoramento de ruído na região da Vila Esperança e Vila Natal. O presidente da comissão, retomando a palavra, salientou que se percebe um exagero por parte dos maquinistas e ressaltou que é preciso de uma ação urgente. Quanto às passagens de nível, a ALL informa que a obrigação é do município, conforme convênio firmado em 1993, a instalação de cancela automática nas passagens de nível da Avenida Henri Bode, Joaquim Miguel Couto, como também estavam previstas no convênio firmado. A LL prevê instalações para reforço de sinalização nas 3 passagens. O prazo previsto para instalação é de janeiro e março de 2014. O vereador Fábio Alves Moreira falou sobre a possibilidade de firmar um TAC junto ao MP. O vereador Ivan deixou registrado seu descontentamento sobre a ausência da senhora secretária do Meio Ambiente e do senhor secretário de Segurança do município. Falou também sobre a necessidade de se recorrer ao MP. O vereador Adeildo esclarece que a lei fala a respeito do uso da buzina, mas não fala sobre o nível de decibéis que devem ser aplicados. Sugeriu que a LL marcasse com os moradores um dia para acompanharem a medição. O vereador Ademário lembrou, indignado, sobre a questão do estacionamento de trens dentro da área urbana, ressaltando que crianças brincam sobre os mesmos. O morador lembrou sobre a questão da segunda linha que pode ser implantada na cidade. O senhor Alain, da LL, voltou a explicar. Uma das propostas apresentada pela empresa também é a instalação de um semáforo rodoviário, como o Pardal, para detectar veículos que ultrapassem a passagem de nível, quando deveria parar para o trem passar. O presidente da comissão sugeriu que uma pessoa da empresa LL fiscalizasse a passagem dos trens para coibir abusos com a buzina. O vereador Fábio Alves Moreira cobrou soluções até o dia 15 de novembro do corrente mês e ano. Assim, a comissão deliberou por apresentar o relatório parcial para a ciência dos senhores vereadores em plenário, face ao término do prazo da presente comissão, e reapresentar novo requerimento com o mesmo assunto para dar continuidade aos presentes trabalhos. É o que tínhamos a relatar. Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013. Aguinaldo Alves de Araújo, presidente da comissão. Fábio Alves Moreira, relator. Ademário da Silva Oliveira, membro. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Queixão. Gostaria de justificar a ausência do vereador Fábio Moura por motivo de doença. Ausência justificada, vereador. Só um minuto.
Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos que versam sobre formação de comissão especial de vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro, observadas as formalidades regimentais, após ouvido o douto plenário, a formação de comissão especial de vereadores composta por 3 vereadores, para no prazo de 45 dias, tratar junto à empresa Latina Logística, ALL, e ao Executivo Municipal das reclamações dos moradores da Vila Padre Manuel da Nóbrega, no município, a respeito das operações dos trens. Solicito outro sim, que seja pensado aos presentes autos o processo número 916 de 2013, bem como a referida comissão seja composta pelos mesmos vereadores nomeados através da resolução número 2728, de 28 de junho de 2013, que trata do mesmo assunto. Sala Dona Helena Melete Cunha, Cubatão, 19 de novembro de 2013. Aguinaldo Alves de Araújo, vereador. Conforme disposto, parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação. Os vereadores foram para aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Aguinaldo Alves Araújo, limpeza do canal da Avenida Joaquim Jorge Peralta, no Jardim Casqueiro. Encaminha-se. Prolongamento da Rua Boa Vista entre as ruas Portugal e Espanha, no Jardim Casqueiro. Encaminha-se. Implantação de abrigos nos pontos de ônibus da Avenida das Nações Unidas, na Vila Nova. Encaminha-se. Reparo na calçada da Rua Padre Bartolomeu de Guzmão, no Parque Fernando Jorge. Encaminha-se. Implantação de um abrigo no ponto de ônibus da Rua Carlos Gomes, de frente ao número 377, no Jardim Casqueiro. Encaminha-se. Implantação de taxões restritivos de trânsito na Rua Antônio Lemos, de frente ao número 149, na Vila Paulista. Encaminha-se. Limpeza e lavagem geral da Praça Princesa Isabel, na Vila Paulista. Encaminha-se. Implantação de taxões restritivos de trânsito na Rua Embaixador Pedro de Toledo, de frente aos números 205, na Vila Paulista. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimento de minha autoria. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro, observadas as formalidades regimentais, após ouvido o douto plenário, que o processo número 1372 de 2013, projeto de lei número 70/2013, que dispõe sobre a cobrança de assistência médica hospitalar e odontológica a mutuários e dependentes e da outras providências, de autoria do Executivo, seja incluído na ordem do dia da presente sessão ordinária, conforme termos disposto no artigo 166, parágrafo 2º do Regimento Interno e no artigo 54, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, haja vista que o prazo para apreciação da referida propositura expirou-se no dia 18 de novembro do corrente ano. Sala Dona Helena Melete Cunha, 19 de novembro de 2013. Wagner Moura dos Santos. Em discussão. Em votação. Os vereadores foram para aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento de minha autoria. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando que tomamos conhecimento, por meio do morador, senhor Francisco Carlos Rodrigues, residente e domiciliado na Rua Manuel Leal, número 112, Jardim São Francisco, na cidade de Cubatão, CEP 11.500-230, existe atualmente um poste inadequado de acordo com o morador. Este fato está causando transtorno e impedimento na entrada de sua residência. Requer observada as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Márcia Rosa de Mendonça Silva, no sentido de que faça gestão junto à empresa CPFL, objetivando a relocação do poste de energia instalado irregular, pois está localizado em frente do imóvel e, como previsto na Lei Estadual número 12.635, de 6 de julho de 2007, artigo 1º e artigo 2º, anexo, determina que os postes que dão sustentação à rede elétrica devem ser colocados na divisa do lote. Requeiro ainda que seja dada ciência às sociedades de bairros, aos jornais da região, e o senhor Francisco Carlos Rodrigues, morador na Rua Manuel Leal, número 112, no Jardim São Francisco, Sala Dona Helena Melete Cunha, 19 de novembro de 2013, Wagner Moura dos Santos. Em discussão. Em votação. Os vereadores foram pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Esta presidência gostaria de registrar e agradecer a presença do ex-vereador Negão da Padaria, presente aqui na Câmara. Seja bem-vindo, ex-vereador.
Na última sessão ordinária estava em votação a moção número 20, de autoria do vereador Fábio Moura dos Santos, moção de aplauso ao maestro Roberto Farias, que essa presidência já registra sua presença aqui no plenário. Seja bem-vindo, maestro. Roberto Farias, que através de música levou Cubatão ao cenário nacional e internacional, enchendo de orgulho os cubatenses, deixando exemplo de profissionalismo e cidadania para as futuras gerações. Solicito a releitura da moção pelo senhor primeiro secretário. Senhor presidente, nobres vereadores, Roberto Farias, natural de Cubatão, onde nasceu a 30 de janeiro de 1954, iniciou seus estudos musicais aos 7 anos de idade e aos 11 anos já produziu seus primeiros arranjos, lançando-se oficialmente como arranjador, quando incumbido por seu professor, o maestro José Maria de Camargo Justo, criou um arranjo para a música A Banda, do cantor e compositor Chico Buarque, para as festividades de aniversário da Escola Industrial Dona Escolástica Rosa, em Santos, onde cursava os primeiros anos do curso ginasial, hoje fundamental. Filho de pastor evangélico, escritor e músico autodidata, desenvolveu, desde muito cedo, o seu talento musical, influenciando seus irmãos mais novos e depois filhos e sobrinhos. Formado pela Faculdade de Música de Santos, onde mais tarde tornou-se professor titular nas disciplinas de literatura instrumental, apreciação musical e instrumento superior, tendo ainda estudado regência com o maestro alemão Paul Bernhard e frequentou classes de regência de renomados maestros como William Nichols, Estados Unidos, Gerard Devus, França, Fábio Mechete, Brasil, e o célebre maestro Eliazar de Carvalho. Em 1970, foi o idealizador da banda musical Afonso Schmidt, com a qual conquistou importantes títulos regionais, estaduais e nacionais, sendo oficializada através da Lei Municipal número 1102, de 20 de setembro de 1977, e mais tarde transformada na atual Banda Sinfônica de Cubatão. De 1983 a 1992, exerceu o cargo de diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica de Santos, e de 1987 a 1992, foi o regente do coral da Petrobras. A convite da Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, assumiu a direção da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, tendo sido o responsável pelo seu projeto de profissionalização em 1989, respondendo pela direção artística e regente titular até o ano de 2000. Desde 1990 e por quase 20 anos, foi professor de regência orquestral da Universidade Livre de Música Tom Jobim. Entre suas principais honrarias destacam-se regente do ano de 1981 e medalha cívica da juventude conferida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, prêmio Robalo de Ouro, melhor regente em 1990 pela Associação Paulista de Críticos de Arte, medalha Mérito Cultural Afonso Schmidt em 1994, e o título Honoris Causa da School Music e o prêmio Carlos Gomes de 1998. Neste ano de 2013, recebeu várias homenagens, entre elas da Orquestra de Metais Lira Tatuí, na Sala São Paulo, no projeto Tocando Santos no Sesc, projeto musical Cristo La Roca, na cidade de Córdoba, na Argentina, e mais recentemente a de amigo das bandas pela AFABAN, Associação de Fanfarras e Bandas da Baixada Santista e Litoral Paulista. Senhor presidente e nobres pares, são tantas conquistas e honrarias que poderia passar várias horas contabilizando todas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Portanto, apresento esta moção de aplauso a este inestimável maestro que, através da música, levou o Cubatão ao cenário nacional e internacional, enchendo de orgulho os cubatenses, e que deixará para as futuras gerações
exemplo de profissionalismo e cidadania. Sala Dona Helena Melete Cunha, 12 de novembro de 2013. Fábio Moura dos Santos. Conceda a palavra ao vereador Aguinaldo Alves de Araújo, que ainda dispõe 2 minutos e 28 segundos para usar a palavra em votação. Eu já tinha falado? Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, cumprimentando a todos. 2 minutos e 28 segundos são cinco comerciais de rádio. Então, dá para a gente cumprimentar o maestro Roberto Farias. Volto enaltecendo a família Farias nessa cidade. Parabéns, maestro. Que Deus abençoe ricamente. E faço novamente as minhas palavras diante da senhora, sua mamãe, Carmen Farias, as suas irmãs também, que sempre acompanham o nosso trabalho de rádio, e voltar a valorizar esse trabalho. E de voltar a essa tribuna para dizer, este vereador vota favorável, dando novamente os parabéns merecidamente por essa homenagem, e dizer que sempre foi um privilégio também, no tempo que este vereador fazia os cerimoniais da prefeitura, apresentando a sua banda, Vossa Excelência, nas belíssimas apresentações na cidade de Cubatão. Então, eu encerro aqui dizendo, música, maestro, parabéns. Muito obrigado. Continue em votação com a palavra, vereador Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, volto, nobre maestro Roberto Farias, à tribuna desta casa, após fazer a releitura desta moção merecida de aplausos por tudo o que o senhor representa para a nossa cidade. Como disse na sessão passada, por tudo o que o senhor representa para a cultura desta cidade, eu não poderia deixar de, como tive o prazer de fazer a releitura dessa moção de aplausos, como o nobre vereador Fábio Moura colocou, seriam tantas atribuições e tantos elogios ao senhor, maestro, que não caberia realmente em umas simples folhas de papel. Mas eu entendo que, além de estar naquela folha de papel, o senhor pode ter a mais absoluta certeza que o senhor estará no nosso coração sempre, né? Porque a gente entende que quando você começa a fazer a leitura, o tempo que o senhor vive, né, totalmente dedicado à música, ao crescimento. Então, eu fico feliz, mais uma vez, de poder lhe parabenizar por este uma singela homenagem. Mas eu creio que é de coração, nobre maestro aqui, isso é o sentimento de todos os vereadores desta casa, porque tivemos a oportunidade, ao líder da minha bancada, Aguinaldo Araújo, da gente falar, né, sobre a apresentação desta honraria, desta homenagem, e o que foi falado pelo Fabinho foi referendado por todos nós. Seria pouco, né, o que foi escrito ali, tamanha é a sua importância para essa cidade de Cubatão. Então, mais uma vez, eu peço que Deus abençoe o senhor, prolongue os seus dias de vida nesta terra e que o senhor continue desta mesma maneira simples e sendo sempre objetivo e preocupado com a cultura da nossa cidade. Parabéns, mestre. O senhor merece muito mais do que essa simples moção de aplauso. Então, receba as bênçãos de Deus sobre a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Obrigado, mestre. Convido o vice-presidente dessa casa que assuma a direção dos trabalhos, já visto que eu preciso fazer o uso da palavra. Conceda a palavra ao vereador Wagner Moura. Senhor presidente, nobres pares, queria saudar mais uma vez o brilhante maestro Roberto Farias aqui presente. Hoje o vereador Fábio Moura não pôde estar presente, maestro, suplemento de saúde. Mas queria dizer que isso é uma homenagem justa, uma homenagem de alguém que sempre trabalhou pela cidade de Cubatão, que formou diversos músicos na cidade de Cubatão, e hoje Cubatão sempre é representado graças ao senhor que está aqui presente, que teve uma certa relevância para esse município e foi de um talento impressionante de passar, né, a formação a esses músicos da cidade. Não poderia deixar de subir esse plenário e falar da pessoa do maestro Roberto Farias, que é uma pessoa que nutre um carinho especial por essa Câmara Municipal de Cubatão. Então, seja sempre bem-vindo
E como eu disse aqui, o senhor merece muito mais homenagem por essa Casa de Leis. E não poderia deixar de usar a palavra e homenagear o senhor mais uma vez. Parabéns, parabéns ao vereador Fábio Moura e parabéns a essa Casa de Leis que aprova essa moção ao nosso querido maestro Roberto Farias. Muito obrigado. Continue em votação com a palavra o vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, assim como já havia feito na sessão anterior, não poderia de forma alguma deixar de reiterar aquelas palavras que, volto a dizer, maestro, tudo falado por esta casa, por estes vereadores, que é unânime, este reconhecimento é pouco. Sabemos do quanto você representou e representa para a cultura da nossa querida Cubatão. Mas é importante também registrar que a gente também fica muito triste, lamenta muito, quando a gente hoje não pode gritar, dizer com a mesma força a continuidade desse brilhante trabalho está existindo na cidade. Foi deixado para trás há algum tempo e isto nos decepciona muito, mas a gente não pode de forma alguma deixar de reconhecer nesta oportunidade o talento, a competência e a vontade, acima de tudo, demonstrada e perpetuada na nossa cidade por Vossa Senhoria. Parabéns, é singelo mesmo esta moção de aplauso, mas tenha certeza que é o sentimento desta casa e dos 11 vereadores. E fica aqui a minha lamentação e tristeza desta continuidade maravilhosa não está acontecendo na nossa cidade. Antecipo meu voto. Continue em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Concedo a palavra ao vereador Fábio Moura dos Santos, que, tendo em vista a sua ausência, concedo a palavra ao próximo vereador inscrito, que é o vereador Jair Ferreira Lucas. Senhor presidente, senhores vereadores, este vereador convive todo o momento com os problemas do bairro Vila Esperança e tem recebido diversas reclamações de moradores. Todos sabem que as chuvas que caíram nos meses de fevereiro e março foram o suficiente para que os problemas aumentassem ainda mais. O asfalto da avenida principal está muito ruim, necessitando de muitos repasses. Não só somente o asfalto, mas também o sistema pluvial. Diante disso, obedecidos às formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, requeiro que seja expedido ofício à excelentíssima prefeita municipal de Cubatão, professora Márcia Rosa de Mendonça e Silva, objetivando as seguintes medidas. Avenida principal do bairro Vila Esperança, melhoria no sistema de drenagem, reforço do subbase do solo, troca do solo, remoção da camada do asfalto danificado, execução de novas camadas asfálticas, limpeza e desobstrução das canaletas e águas pluviais e bicas entre rodovias e ferrovia. Requeiro ainda que o deliberado seja dado ciência à Sociedade de Melhoramento de Bairros e aos jornais da região e rádio comunitária. Sala Dona Helena Melete Cunha, 19 de novembro de 2013. Jair Ferreira Lucas, vereador. Em discussão, presente requerimento. Com a palavra, vereador Ivan. A palavra primeiro. Já pediu? Vereador Jair, por favor. Então, senhores vereadores, todos vocês conhecem a estrada da Vila Esperança e sabem como se encontra a situação daquela estrada. Embora a Ecovias tenha nos ajudado com alguns paliativos, mas não é o suficiente para que aquela estrada se torne em condições daquela população sobreviver. Todos vocês, vereadores, conhecem toda a população que a estrada da Vila Esperança é um bairro
é um bairro onde tem 25 mil habitantes, com a estrada totalmente sem condições de atender aquela população. Então, espero que os senhores vereadores venham, junto comigo, aprovar esse requerimento e para que dê àquela população o que eles merecem, que é uma estrada decente, porque a estrada realmente está totalmente sem condições. Continue em discussão com a palavra o vereador Ivan Edelbrando. Senhor presidente, nobres vereadores, quero, desde já, nobre vereador Jair, me associar ao seu discurso, de antecipar o meu voto favoravelmente ao seu brilhante, singelo e tão necessário requerimento, ao qual Vossa Excelência trouxe na tarde de hoje, porque quando se fala em Vila Esperança, quando se fala em estrada, a gente está falando em mais de 25 mil moradores daquela região que têm sofrido há meses e meses e meses com aquela situação da estrada. Ora buraco, ora invasão da suposta ciclovia que ali existe, morador dividindo espaço com veículos, com motocicletas. Então, nobre vereador Jair, Vossa Excelência trouxe para esta casa um requerimento para que seja aprovado, e com certeza será, mas eu não poderia deixar de ressaltar a sua preocupação junto a esta problemática, nobre vereador. Há quantos meses Vossa Excelência vem pleiteando melhoras naquela estrada? Quantos meses Vossa Excelência tem pedido incansavelmente ao Executivo para que se cumpra o seu papel, que é executar, e ali foi feito agora, como Vossa Excelência mesmo pontuou na sua fala, um paliativo. E um paliativo, nobre vereador, é a palavra que não cabe mais para aquela estrada. Se Vossa Excelência me permite falar, um paliativo não cabe mais para aquela estrada da Vila Esperança. Tem que ser feita uma grande obra de recapeamento, nobre vereador. Entendemos que na sua fala, Vossa Excelência trouxe também à luz desse plenário a atuação, vamos dizer assim, a parceria que a Ecovias fez em colocar alguns caminhões de asfalto, um rolo compressor ali, para estar passando, espalhando sobre aqueles buracos, um asfalto, mas não é desta maneira que o trabalho tem que ser feito. Ali eu acredito que precisa ser feita uma grande troca de solo, até por conta de que aquele asfalto existente no local está totalmente desgastado, deteriorado pelas ações do tempo. Vossa Excelência pontuou outra coisa que abalou a nossa cidade, que do dia 22, que foi a quantidade de chuva, quando pede também ali as drenagens das laterais, bocas de lobo. Então, nobre vereador, eu o parabenizo, pela sua postura, deixar registrado também nos anais dessa casa que posso eu testemunhar da preocupação e o seu empenho e preocupação, nobre vereador, com os moradores da Vila Esperança, do Caminho 2 e de toda a cidade, mas em especial aquela vila, que aquela vila precisa de ações imediatas, nobre vereador. Então eu peço que a nossa excelentíssima senhora prefeita determine um contrato até em caráter de urgência, para que seja feito o recapeamento. Pude acompanhar na imprensa esses dias que, se não me falha a memória, já existe uma programação, mas que seja acelerada de maneira muito mais rápida do que está agora, porque ainda existe aquela situação de escolha de empresa. Eu acho que a situação ela é caótica. Então, eu já quero antecipar o meu voto favorável ao seu brilhante requerimento, mais uma vez registrar a sua preocupação e pedir para que o secretário de manutenção da nossa cidade, para que a prefeita olhe com mais carinho para essa problemática que vem afligindo todos os moradores da Vila Esperança. E é claro, é óbvio que se atingindo os moradores, Vossa Excelência perde o sossego e Vossa Excelência perde a sua paz de espírito, como a gente tem visto acontecido com Vossa Excelência nesta casa. Muitas vezes agoniado, aflito, angustiado, com a situação, com a demora nos atendimentos. Mas eu creio que irá se normalizar. Então, receba o nosso voto favorável e muito obrigado. Continue em discussão com a palavra o vereador Aguinaldo Araújo.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, cumprimentando sempre a todos que nos acompanham nessa tarde, nessa sessão. Quero aqui votar favorável ao requerimento do vereador Jair do Bar e dizer que essa questão da avenida principal da Vila Esperança é um caso que vem sendo discutido, eu diria até que ao longo dos anos, né? É uma questão, e eu quero falar diferente, dizendo sobre a questão da segurança. Quando nós falamos que mora ali a quantidade de pessoas e famílias que moram naquele lugar, na Vila Esperança, e nós temos apenas esta avenida chamada Avenida Principal. Este vereador teve o privilégio de, há uns bons tempos atrás, quando começou a construção ou asfaltar ali aquela avenida principal da Vila Esperança. Estava eu de mestre de cerimônia e acompanhei ali o então prefeito Ney Serra, que iniciou aqueles trabalhos, começando aquela avenida e asfaltando aquela avenida. Agora, ao longo dos anos, nós, através do rádio, víamos discutindo essa questão, fazendo apelo, pedindo, falando, que nós tínhamos o problema da estrada principal, avenida principal da Vila Esperança, e nós discutíamos principalmente a questão da segurança. A estrada está intransitável, né? Hoje a estrada está intransitável, essa é a grande verdade. Então, nobre vereador Jair, o seu requerimento tem tudo a ver, fica registrado novamente, mas nessa casa já foi discutido, e nós, aos bons tempos, através do rádio, também discutimos, até porque estamos sugerindo também, não só essa estrada, que haja um outro ponto de saída ali na Vila Esperança. Ali, infelizmente, pode acontecer algo que nós não esperamos. Ou seja, de repente, um acidente de tamanha proporção que venha gerar um grande problema para a nossa cidade. Ou seja, tragédia anunciada numa avenida principal. Hoje nós estamos aqui discutindo só para asfaltarmos uma avenida principal. O nobre vereador Ivan, do PDT, comentou aqui quanto a retirarmos aquele asfalto antigo, né? Já falei até o nome do prefeito que fez esse asfalto na época, né? Então, imagine vocês, ao tempo que aquele asfalto já está saturado, nobre vereador Jair. Então, senhoras e senhores, essa discussão ela é bem mais ampla, mas é necessário que se tome providências urgentes quanto à questão da estrada da Vila Esperança. Ou seja, o recapeamento da estrada não é o suficiente hoje. Aí fizeram um paliativo, graças à Ecovias, que colaborou, segundo o próprio vereador Jair. Então, senhoras e senhores, é necessário providências urgentes, senhores vereadores, para que nós possamos fazer verdadeiramente um novo asfalto na estrada da Vila Esperança, pensando principalmente nas famílias, crianças, idosos e principalmente na questão da segurança daquele lugar. Fica registrado nos anais dessa casa, nesse momento, pela participação na tribuna deste vereador. De um momento é só, senhor presidente. Muito obrigado. Continue em discussão com a palavra vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui antecipar meu voto favorável e desejar sorte, nobre vereador Jair. Mas muita sorte, que é o que Vossa Excelência vai precisar, e aquela comunidade da Vila Esperança também. Vou dizer por quê. Um governo, quando governa de costas para o povo, é este que está aí. É isto que a gente vê. Ficamos 4 anos cobrando. Já faz mais de 3 meses que eu trago essas fotos mostrando a vergonha, a falta de comprometimento com a população, mostrando inúmeras. Se pegar aqui, ó, tem inúmeras fotos aqui na minha mesa. Isto aqui é só da avenida principal na Vila Esperança. O que falar mais, hein? De um governo, ou melhor, um desgoverno deste aí, que governa de costa para a população, para a cidade, que não está nem aí, nobre vereador. Basta andar em toda a cidade. Estamos apenas falando da Vila Esperança, do requerimento de Vossa Excelência. Mas se tirarmos aqui o nosso baú de foto, de requerimento, de indicação,
e mostrando o caos da cidade, é toda a cidade. Isto é um desrespeito. Um orçamento deste de 1.200 bilhões não precisava. Não precisava o vereador estar pedindo um singelo requerimento deste. E o pior de tudo, não temos muito que agradecer a Ecovias, não. Será que um trabalho deste é trabalho da gente agradecer a Ecovias? Veja se esse trabalho é um trabalho de agradecer. É uma chamada farofa, sarapatel, jogaram no buraco, na água, um pouco de escória. É esse o trabalho de reconhecer? Não temos nada que agradecer a Ecovias, e muito menos a esse desgoverno que está aí. Agora, Vossa Excelência, eu desejo muita sorte, sabe por quê, vereador? Porque este é o começo do sofrimento, da luta, do sofrimento que nós sofremos aqui. Às vezes as pessoas nas comunidades que não vêm aqui, que não acompanham o trabalho dos vereadores, acham que a gente não luta, não faz nada, mas a gente sofre muito quando a gente adentra daquele bairro, avenida fora, e a gente depara numa avenida completa, repleta de buracos, onde moram mais de 25 mil pessoas. Será que o desgoverno que está aí não respeita? Será que não valoriza os 39 mil e poucos votos que teve? Porque aquela comunidade da Vila Esperança votou, prefeita. É lamentável. É de estarrecer, nobre vereador. Agora eu pergunto, que fortuna gasta para arrumar aquela avenida? Para fazer um trabalho bem feito de drenagem? Um serviço bem feito que a população possa reconhecer e agradecer? Isto é descomprometimento com a população. Isto é governar de costas. Isso é um governo que não tem gestão. Porque se tivesse o mínimo de comprometimento e responsabilidade, não precisava toda terça-feira nós estar mostrando isso aqui. Ó. Toda terça-feira a gente mostra isso aqui. Quem acompanha em casa, quem vem aqui, sabe o que estamos falando. E Vossa Excelência, de uma forma que a gente tem que parabenizar, apresenta um requerimento oportuno, que eu fico aqui, nobre vereador, na torcida. Porque quem ganha com aquela melhoria não é o vereador Jair, não é o vereador Doda, não é os 11 vereadores desta casa. É aquela população que merece e precisa. É aquela população que paga imposto na cidade. Porque 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão que cada munícipe que mora ali compra, já está contribuindo para a nossa cidade. Então é importante ter esse olhar voltado para levar o mínimo de melhoria para uma comunidade. E a Vila Esperança vem cobrando de uma forma geral aquele recapeamento daquela avenida. Creche, mais escolas, a gente nem cobra mais com a veemência que vem cobrando, porque a gente sabe que não tem esta vontade voltada deste desgoverno que está aí para atender aquela comunidade. Eu fico aqui, nobre vereador, triste por lamentar a forma que esse governo vem tratando aquela comunidade. A forma que esse governo vem tratando, em especial, o bairro da Vila Esperança. Porque o singelo requerimento que Vossa Excelência pede é uma coisa tão mínima, perto de 1.200 bilhões, perto da receita do município, que a gente fica a lamentar, não tem outra palavra. Eu antecipo meu voto e torço que as coisas aconteçam. Continue em discussão com a palavra o vereador Ricardo Queixão. Senhor presidente, nobres pares, quero parabenizar o nobre vereador Jair pelo belíssimo requerimento e gostaria de reforçar a fala dos nobres pares e até dizer o seguinte: para mim, ali o asfalto é pouco. Ali tem que ser de paralelepípedo, igual o nobre vereador Dinho falou. Perguntei para ele, né, se aquilo era sextavado ou paralelepípedo. Ele falou que é paralelepípedo. No Casqueiro tem, na Vila Nova tem, na Vila os Pescadores tem, no Costa Silva tem. Por que na Vila Esperança não pode ter? É bom que se faça um trabalho, mas que se faça um trabalho de primeira. Porque nós moramos na periferia, mas nós também temos que ter coisa boa. Não é verdade, nobre vereador Aguinaldo? Então, para mim, se for fazer, não faça a coisa meia boca, não. Faça a coisa de primeira. Porque lá, os moradores também são gente, são trabalhador e têm dignidade. É só, senhor presidente. Continue em discussão com a palavra o vereador Ademário.
Senhor presidente, nobres pares, antecipo o meu voto do vereador Jair, vizinho de bairro, e perceba a preocupação com toda aquela comunidade. Agora, nós não poderíamos deixar aqui de relatar, até porque o administrador aposta e acredita na memória curta do cidadão, que a Vila Esperança, a nossa maior periferia, totalmente abandonada pelo poder público. Lembrando que em 2008, 2007 para 2008, iniciou-se o projeto de urbanização, onde foram disponibilizados mais de 200 milhões captados pelo PAC, do governo do PT, governo federal, e a contrapartida do governo do Estado em ceder em mais de 70% o custeio da construção de 940 apartamentos para dar início ao projeto de urbanização. Entendo a vossa preocupação, vereador, mas a ineficiência de quem administra a nossa cidade causa isso, né? Você imagina um projeto sendo concretizado, 200 milhões que ninguém sabe onde foi parar, não abriram uma rua, não alargaram um beco, e hoje toda a comunidade, mais de 21 mil pessoas, padece pela desorganização e pela ineficiência de quem tem a obrigação de trabalhar com dinheiro público para melhorar a vida das pessoas. É desta forma que o governo do PT trabalha. Eles vivem de aparência, né? Em período eleitoral, enganam as pessoas, oferta-se bolsa para tudo, né? Dá aquela sensação de mídia que, de fato, está fazendo alguma coisa e, na prática, é isso. Urbanizar a Vila Esperança é tirar ali aproximadamente 21 mil pessoas naquelas condições inabitáveis. E o dinheiro veio. Era apenas gerir, administrar. São incompetentes. Porque se não se tem dinheiro, a gente ainda consegue dizer assim, olha, não se fez porque não tem. O pior de tudo é quando se tem dinheiro, os recursos depositados nos cofres públicos, nas contas da prefeitura, e as pessoas que geriram o projeto não tiveram a competência de tirar do papel. Eles não conseguem porque são ruins. São bons para falar, para denegrir, para atacar. Agora, para executar, são péssimos. Em vários setores. Em tempo oportuno falaremos aqui. Caixa de Previdência praticamente quebrada, hospital um caos. E a Vila Esperança abandonada. Literalmente, essa administração trabalha de costas para a Vila Esperança. E eu não entendo por que tantas dificuldades. Nós estamos falando do governo federal do PT e governo municipal do PT. Em tese, falariam a mesma língua. Teria muitas facilidades em captar recursos. Mas não conseguem. São ruins. São péssimos para trabalhar. E hoje fica toda aquela comunidade padecendo, e nós aqui, que desde o primeiro dia de mandato, nós alertamos que essa irresponsabilidade teria um custo social enorme. E é isso que a cada dia nós observamos na Vila Esperança. É um crime. É um crime. Você vê as mães disputando com os carros, nos buracos, levando seus filhos nas creches, nas escolas. E a gente relata aqui não como oposição raivosa, porque o que nós estamos cobrando é apenas eficiência em trato com a coisa pública, responsabilidade e gastos com dinheiro público. O dinheiro não está a serviço de um grupo, não está a serviço de um partido, tem que ser utilizado para reverter em melhorias sociais. E eu não consigo entender a Vila Esperança desde 2008, que esse projeto, e não conseguem tirar do papel. E não adianta culpar o antecessor, porque o antecessor são eles. E não conseguem fazer absolutamente nada. E hoje fica aqui, todos nós, porque, salvo engano, todos os vereadores apresentaram um requerimento visando melhorias na Vila Esperança. É o nosso dever de ofício. São as ferramentas em que estão disponibilizadas para nós. Mas esse governo é péssimo. Não consegue. Caos. Tem recurso, mas, infelizmente, a ineficiência de administrá-los é uma coisa gritante.
Parabéns, vereador, pela iniciativa. Espero que Vossa Excelência tenha sucesso no seu pleito. Continue em discussão. Com a palavra, vereador Dinho. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de parabenizar o vereador Jair do Bar pelo requerimento, um vereador que tem grande atuação, principalmente naquela área, naquele bairro da Vila Esperança, que logo no início do mandato abriu uma comissão especial de vereadores, cobrando atitude em relação ao PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, Urbanização da Vila Esperança, e que hoje apresenta mais esse requerimento, solicitando providências eficazes, não somente os paliativos que vêm sendo executados num combinado com a Ecovias. E aí o que eu mais lamento nisso tudo é que o ano passado, em dezembro, entraram nos cofres públicos, no orçamento, 56 milhões de reais do PAC da Vila Esperança. 56 milhões de reais. Nós estamos terminando o ano de 2013, já estamos em novembro. Quanto foi utilizado desses 56 milhões de reais até agora? Nada. Nenhum real foi gasto. Ou seja, a verba está disponibilizada, contudo, por incompetência da administração, a urbanização da Vila Esperança não anda. E aí, nós temos uma Secretaria de Habitação onde não existe estrutura para se trabalhar. Falta até pessoal, falta mão de obra. Poderia, inclusive, pegar alguns cargos comissários, colocarem dentro da Secretaria de Habitação, para poder ajudar nesse procedimento. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Como disse o vereador Jair do Bar, é o bairro mais populoso da nossa cidade. Se aquele bairro, com todas as precariedades que tem, não está sendo visto, imagine os demais. E aí, realmente eu vou concordar com os vereadores que me antecederam e que mencionaram a questão eleitoral. Porque, de fato, a administração, por exemplo, o ano passado, pouco antes da eleição, fez a obra lá, a pavimentação, do Morro do Índio até o ponto final da Vila Esperança. Esperava-se, então, o quê? Continuidade. E detalhe, esse dinheiro que vem do PAC, se houvesse um mínimo de organização, o que poderia ser feito? Invertendo-se as etapas, poderia antecipar, inclusive, tem parecer do Ministério Público a favor disso, antecipar, em vez de, olha, está emperrada a licitação da segunda etapa, vamos fazer o procedimento aqui já da avenida principal, para que possa arrumar logo essa situação. Mas, infelizmente, a administração, a prefeita, não adianta nem dizer que não sabe, porque aqui já foram cobrados por todos os vereadores. Como foi dito aqui, o vereador Jair já começou o ano, foi o primeiro requerimento dele a respeito da urbanização da Vila dos Pescadores. Depois o vereador Doda, Demário, Queixão, Aguinaldo, todos os vereadores, enfim, apresentaram documentos aqui solicitando providências. Mas, infelizmente, não é isso que nós vemos. Espero que com mais esse requerimento, e mais uma vez, todos nós aqui brigando, falando, porque olha o tempo que se perde numa sessão onde poderíamos discutir muito mais assuntos importantes, porque isso aqui é obrigação da administração, e avançar em outras possibilidades para que pudesse melhorar a cidade, a gente tem que estar discutindo aquilo que já era para ter sido feito. Então, por enquanto, é só meu voto antecipo. Mais uma vez, parabéns, vereador Jair do Bar, demonstrando aqui que está fazendo valer os votos que o senhor recebeu, principalmente na Vila Esperança. Meu voto é favorável, presidente. Continue em discussão. Em votação, com a palavra, vereador Roxinho. Senhor presidente, nobres vereadores, já antecipo meu voto favorável ao requerimento do vereador Jair. Como disse todos os vereadores aqui, nobre vereador Jair do Bar, estive até numa reunião com Vossa Excelência, com alguns moradores daquela região,
onde ficou acertado um paliativo com mais eficácia do que acontece hoje, e até o momento nada. É uma situação drástica que se encontra hoje naquela avenida principal. É até redundante falarmos da avenida principal. Acho que viemos falando isso desde o primeiro dia das sessões nessa casa. Nós vem sempre falando da avenida principal. E como bem disse aqui, o vereador sofre muito, o vereador Jair do Bar, porque está inserido ali naquele local. Passa ali constantemente pelo seu comércio, para ir para o seu comércio, para fazer as visitas que lhe é cabível, mas sofre com aquela condição. O pessoal cobrando, como o vereador Ivan comentou aqui, acaba perdendo o sossego, né, nobre vereador? Tamanho o problema que está ali naquela avenida principal. Mas com fé, um dia se resolve aquilo ali, vereador. Eu tenho fé que vai ser resolvido. Não sei quando, mas vai. Um dia vai ser resolvido. Mas também queria aproveitar aqui esse momento único nosso no plenário para parabenizar o nobre vereador Ademário, que teve êxito no seu processo. Todos aqui torciam por Vossa Excelência. Acredito que agora o fardo das suas costas está mais leve, sua cabeça está mais arejada para seguir. Como disse anteriormente, 12 anos trabalhando para estar aqui hoje e sair assim do nada é muito difícil, vereador. Então, do fundo do coração, já tinha me manifestado. Parabéns, vereador, que agora eu tenho certeza que o seu mandato segue. Parabéns, vereador. É só, senhor presidente. Continue em votação com a palavra vereador Ivan Delbrando. Senhor presidente, nobres vereadores, já fazer coro a palavra do vereador Roxinho, pertinente ao vereador Ademário. Parabéns pela vitória. Mas eu queria, acredito que os 3 minutos não vão ter condição, mas eu recebi uma carta de uma funcionária pública, Maria Inês Aparecida Santana. Eu vou fazer a leitura só de um trecho onde ela fala: aprendi que o câncer não escolhe a quem vai atingir. Eu fui escolhida e posso agora com toda certeza dizer aos senhores que além da dor física, tem a emocional entre nós e familiares. Não gostaria de estar nessa condição, mas infelizmente Deus assim permitiu. Talvez para eu entender essa dor tão cruel, amarga que nos afeta. Obrigada pela atenção de todos. Maria Inês Aparecida Santana, Cubatão, 19 de novembro de 2013. Esta carta eu tive a oportunidade de receber na data de hoje e é com tristeza, né, que faço a leitura, e porque hoje estamos vivendo, em relação à Caixa de Previdência, um grande imbróglio. A gente está sabendo de toda a situação e, como falei com os nobres pares, justamente para que a gente se empenhe nesta luta, para que se resolva em definitivo essa problemática envolvendo os funcionários. Eu tive a oportunidade de receber o amigo Maico e mais algumas pessoas no gabinete, também ao presidente do Conselho, doutor Márcio Azenha. Tivemos uma discussão no gabinete do presidente Wagner Moura, e ali podemos falar e, mais uma vez, referendar o apoio de todos os vereadores desta casa no que diz respeito à conclusão deste projeto. Não vai ser votado, isso é um compromisso ao qual nós firmamos com todos os servidores que ali se encontravam, de que não iríamos votar de qualquer maneira o projeto da maneira que está. Precisamos, no nosso entendimento, não só deste vereador, mas de todos, um ponto de equilíbrio para que quem não pague o pato seja o funcionário público. Então eu queria parabenizar em nome de todos os vereadores da bancada do PDT, em especial a organização dos funcionários que estão reivindicando uma coisa justa, nobre vereador Aguinaldo, e de direito, para que quem não pague o pato, como aqui relatou, na verdade, a funcionária pública, Maria Inês Aparecida Santana, quem acabe pagando o pato é o servidor. Então, eu conclamo aos nobres pares que na quinta-feira
a gente se empenhe para colocar um ponto final neste sofrimento, porque tem muitas famílias pensionistas, pessoas da ativa que estão sofrendo com toda essa situação. Não é tempo de se achar culpado, é tempo de resolver o problema. Então eu convoco a todos os vereadores desta casa para que possamos nos empenhar. Continue em votação. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui antecipar meu voto favorável ao vereador Jair e deixar registrado mais uma vez que Vila Esperança, Vila Natal, Caminho 2, é uma vergonha de buracos e abandono. Eu quero aqui também aproveitar a oportunidade e convidar todos os vereadores desta casa, todas as pessoas que estão aqui assistindo, as pessoas em casa, que iremos fazer 2 caminhadas. A primeira, dia 21 agora, quinta-feira, a partir das 13 horas, em frente ao Parque Anilinas, até o Fórum do Trabalho, que estão retirando o Fórum Trabalhista daqui do centro para o Casqueiro, para o antigo Peralta. E nós temos que repudiar mesmo e demonstrar a nossa indignação. Então, quinta-feira, a partir das 13 horas, estaremos fazendo uma caminhada até o Fórum. E, posteriormente, também o mesmo convite, às 13 horas, que iremos marcar uma data do mesmo local, do Parque Anilinas, até a frente da Prefeitura, para repudiar o cartório eleitoral que foi transferido para Santos, São Vicente e Guarujá. Não podemos compactuar também com isto. Eu não poderia, de forma alguma, neste 1 minuto e 30, no vereador Ivan, de ler. Vou ver se dá para ler esta carta que a munícipe entregou para todos os vereadores, que nos deixa indignados. Olha o que a munícipe fala. Vou tentar ler nesse 1 minuto que falta. Vou tentar resumir a minha posição com relação à Caixa de Previdência e aos mutuários com sérios problemas de câncer. Senhor presidente, eu gostaria que descontasse meu tempo, porque não dá para gritar aqui. Não, 1 minuto, por gentileza, eu ia pedir para a galeria fazer silêncio. Por gentileza, passa para que o vereador possa fazer a leitura. Obrigado. Olha, gente, nós estamos falando da Caixa, um grave problema que a nossa comunidade está passando, em especial ao servidor, pessoas com câncer. Não estamos brincando aqui, não. Tem pessoas que vêm para a sessão para algazarrar, mas nós estamos trabalhando, senhor presidente, com sérios problemas de câncer, e que o tratamento foi interrompido no dia 30/10/13, sem a mínima responsabilidade. Ela continua. Eu consegui, através de um mandato de segurança, voltar ao tratamento no Hospital do Câncer. Com relação à Caixa de Previdência, independente do projeto a ser votado ou discutido hoje na Câmara, quero deixar a responsabilidade para os senhores vereadores, quanto ao que é melhor para nossos funcionários. Afinal, foram eleitos para isto, fomos mesmo. Fiquei sabendo que a Beneficência Portuguesa também não está atendendo mais. Senhores vereadores, por favor, enquanto fazem reuniões e briguinhas políticas, esses mutuários e seus familiares, que estão sem atendimento, estão sofrendo. O câncer não espera o resultado de reuniões. Essas pessoas estavam... Está acabando meu tempo, senhor presidente. Eu vou tentar ver se eu consigo terminar. Essas pessoas estavam em tratamentos e foram simplesmente interrompidos sem a mínima responsabilidade pela Caixa de Previdência. Já faz dias que esses mutuários estão sem atendimento e sem saber o que fazer. Eu gostaria de saber se esta falta de responsabilidade quanto ao atendimento dos mutuários e seus familiares com câncer ao HC Camargo podem levá-los até a morte, por falta de atendimento ou interrupção da medicação. Quem será o responsável? Aprendi que o câncer não escolhe a quem atingir. Eu fui escolhida e, por isso, agora, com toda certeza, dizer aos senhores que, além da dor física, tem a emocional. Entre nós, familiares, não gostaria de estar nesta condição, mas, infelizmente, Deus assim permitiu, talvez para entender esta dor tão cruel, amarga, que nos afeta. Vou depois comentar, senhor presidente, a nossa indignação com a forma que trata a nossa Caixa de Previdência e aos servidores. Continue em votação. Com a palavra, vereador Ademário.
Senhor presidente, nobres pares, confesso que me manifestaria acerca da ação do processo que fomos absolvidos, mais ao final, mas com as palavras do Rochinho, que de antemão agradeço aqui imensamente, estendo os meus agradecimentos a todos os nobres pares, os funcionários da casa, de um modo geral, subentendendo aí as empreiteiras, enfim, a todos que se solidarizaram, as famílias que oraram, aos familiares, todos que torceram e acreditaram na nossa inocência. Dias difíceis, obviamente, não sejamos hipócritas de achar que estava tudo bem, tínhamos que manter a nossa postura, continuar trabalhando, afinal fomos eleitos para isso, mas no fundo, nos bastidores, realmente isso nos incomodava. Ter um momento oportuno, vou ler, né? Não pedi os 10 minutos, obviamente, por questões pessoais, mas no decorrer, vou ler trechos aqui da sentença do Tribunal Regional Eleitoral, para compartilhar com todos vocês, as pessoas nas suas residências, as famílias que torceram, que oraram, que pediram, que acreditaram, enfim. Dizer um muito obrigado de coração a todos que acompanharam e também que sofreram junto conosco. Então, Rochinho, mais uma vez, não quero ser redundante, fiquei feliz com a sua observação, obrigado pela sua solidariedade. Tenho ciência que Vossa Excelência sentiu em momentos difíceis, né, o nosso abatimento, a nossa tristeza, né, mas, enfim, a gente não é diferente, nós não estamos imunes, né, a decisões judiciais, as quais se cumprem, não se discute. Obviamente, podemos discutir o descontentamento, mas não podemos estar discutindo sentença judicial. Nosso descontentamento nós externamos na fase recursal, onde tivemos êxito, e, posteriormente, vou pegar trechos aqui e compartilhar com vocês, a título de ilustrar até que ponto um ser humano com maldade, né, no coração, um ser humano impiedoso, pode se chegar. Mas isso, posteriormente, eu vou estar lendo e compartilhando com vocês. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado. Continue em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Concedo a palavra ao vereador Jair. Senhor presidente e nobres vereadores, é público e notório que o posto de unidade básica de saúde da família Morro do Índio encontra-se sem condições de trabalho, tendo em vista diversas reclamações recebidas de usuários e funcionários daquela unidade. Diante disso, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, requeiro que seja expedido ofício à excelentíssima prefeita municipal de Cubatão, professora Márcia Rosa de Mendonça e Silva, objetivando as seguintes medidas: reforma do telhado, pintura da unidade, reforma da fachada. Requeiro ainda que, deliberado, seja dada ciência à Sociedade de Melhoramento de Bairros e aos jornais da região e rádio comunitária. Sala Dona Helena Melete Cunha, 19 de novembro de 2013. Jair Ferreira Lucas, vereador. Em discussão. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o primeiro secretário para fazer a releitura do requerimento, por favor. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento. Senhor presidente, nobres vereadores, é público e notório que o posto de unidade básica de saúde da família Morro do Índio encontra-se sem condições de trabalho, tendo em vista diversas reclamações recebidas dos usuários e funcionários daquela unidade. Diante disto, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, requeiro que seja expedido ofício à excelentíssima prefeita municipal de Cubatão, professora Márcia Rosa de Mendonça e Silva, objetivando as seguintes medidas: reforma do telhado, pintura da unidade, reforma da fachada. Requeiro ainda que o deliberado seja dado ciência à Sociedade de Melhoramento dos Bairros, aos jornais da região e rádios comunitárias. Sala Dona Helena Melete Cunha, Cubatão, 19 de novembro de 2013. Jair Ferreira Lucas. Convido o presidente desta casa para reassumir o trabalho da mesa. Em discussão, com a palavra, vereador Jair. Então, senhores vereadores, todos que conhecem a Unidade Básica de Saúde do Morro do Índio sabem como que ela se encontra. Está numa situação muito difícil. Em visita àquela unidade, eu pude observar
que os funcionários estão trabalhando totalmente sem condições de trabalho. Então, eu gostaria que vocês pudessem aprovar esse requerimento para que aquela unidade sofresse alguma reforma, para que aquela população e aqueles funcionários tivessem mais condições naquele bairro. Agora estamos recebendo 2 médicas cubanas naquela unidade, então precisa que seja feita uma reforma para que as próprias médicas cubanas também tenham mais condições de trabalhar naquela unidade. Então, é isso que eu peço para vocês. Se vocês puderem fazer uma visita lá, vocês vão ver como que se encontra a unidade básica de saúde do Morro do Índio. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Jair, já antecipo o meu voto favoravelmente ao seu requerimento, uma vez que entendo que aquela problemática, né, da unidade básica de saúde, do atendimento PSF ali no Morro do Índio, ela necessita realmente com urgência de uma grande reforma. Né, e Vossa Excelência trouxe essa discussão para esta casa, e em momento pertinente, até por conta da vinda, né, das médicas cubanas. Então, é claro que devemos entender que uma das 3 Marias atenderá, né, neste local ao qual Vossa Excelência pede a reforma, no Morro do Índio. E, nobre vereador, eu aproveito, e o tema é o mesmo, quando se fala em reforma, né, de unidades básicas de saúde, faço esse apelo para que o secretário entenda a real necessidade, porque não adianta trazer médicos, sendo que o local de atendimento é precário. Então, eu entendo que não só no Morro do Índio, mas eu vou dar um exemplo da própria Água Fria, né, onde o posto de atendimento emergencial, ali o posto de saúde, ele se encontra em estado também precário, necessitando urgentemente de manutenção, e isso estendendo também ao UBS do Pinheiro do Miranda, a Unidade Básica de Saúde do Pinheiro de Miranda, que necessita de uma reforma. Tamanha são as condições que esta unidade básica vem enfrentando com a sua deterioração. Agora, Vossa Excelência trouxe algo aqui, aonde falou... Presidente, está difícil de trabalhar, né? Presidente, pede silêncio plenário. A palavra, vereador Ivan. Então, nobre vereador, eu já antecipo o meu voto favorável ao seu requerimento e faço um apelo para que o nosso secretário, de saúde, a prefeita Márcia Rosa, atente para este ofício, porque, como disse, estão vindo funcionários de outros países para trabalhar na nossa cidade de Cubatão. Eu acredito que o mínimo que nós, como cidadãos, como autoridades constituídas neste município, devemos entender que o mínimo que se deve dar é um conforto de trabalho. Então, Vossa Excelência acertou em cheio esse pedido, esse requerimento. Basta você andar, né, e entrar nesta unidade ao qual Vossa Excelência se referiu, que é objeto do seu requerimento, basta entrar e verá, né, a atual situação. Então, eu acredito que precisa-se ter urgência no atendimento deste pedido, porque aquela população tem reclamado, tem sofrido pelas más condições, né, do atendimento e das acomodações. Então, eu o parabenizo e, mais uma vez, antecipo o meu voto favorável. Continua em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, semana passada comemoramos 15 de novembro, dia da proclamação da República, data muito importante para a história do nosso país, que ficou mais importante ainda, onde ganhou ainda mais relevância, porque após quase 10 anos, enfim, foram presos os responsáveis pelo processo do Mensalão. Mais uma vez, o Poder Judiciário demonstrou a sua independência, e terminou por vez com este processo que já vinha se arrastando há anos, fazendo até crer que ainda prevalecia a impunidade. Mas a prisão daqueles que montaram o esquema do Mensalão representa um marco na história deste país, principalmente aqueles que, ao longo de sua carreira política,
demonstravam uma de honestidade que hoje a gente vê cair da máscara por conta das provas que se vê no processo. Para aqueles que não acreditam na justiça, aí está a resposta. Com essas palavras, quero cumprimentar o nobre vereador Ademário, que ele sabe o quanto nós estávamos juntos na torcida e tínhamos a certeza de que Vossa Excelência seria vencedor neste processo, até por conhecer a idoneidade de Vossa Excelência. Eu não poderia, de forma alguma, também registrar a continuidade da minha fala anterior referente a esta carta, encaminhada a todos os vereadores por uma munícipe. Há algum tempo, a gente vem falando aqui, vem pontuando nesta casa, mostrando a situação da Caixa de Previdência, mostrando e apontando e deixando registrado a nossa indignação pela forma como que a Caixa vem sendo tratada, em especial os servidores. É importante que não basta por si só retirar um projeto ou levar a discussão, mas que se faça uma discussão o mais rápido possível, referente àquilo que a gente vem cobrando de fazer uma audiência pública, convidar o servidor, mostrar ponto a ponto da real situação da Caixa. Só que não dá para esperar muito. Nesta carta está claro aqui a situação de algumas pessoas que necessitam de atendimento médico urgente. É preciso que as pessoas que estão à frente da Caixa e quem administra essa cidade, que é o principal pilar da coisa, que realmente, de fato, assuma a responsabilidade e faça o seu papel. Porque nós, vereadores, estamos fazendo o nosso. Nós não podemos sequer apresentar uma emenda que mexa com recurso, que mexa com dinheiro. Então é importante deixar registrado isto. Porque o projeto de lei entra aqui, o máximo que a gente pode fazer é algumas emendas, mas quando mexe com recurso, a emenda não tem eficácia. Continue em votação com a palavra do vereador Ademário. Senhor presidente, nobres pares, eu queria antecipar aqui o meu voto favorável ao requerimento do vereador Jair, mas como disse, né, embora seja público a qualquer cidadão, mas eu queria compartilhar aqui com vocês, sempre lembrando que decisão judicial se cumpre, não se discute, e a insatisfação você externa na fase recursal, foi isso que nós fizemos. Senhor presidente, vou pedir silêncio aí, por favor. Pessoal, ó, precisa de silêncio, que o vereador precisa fazer o seu discurso. Eu peço a compreensão de vocês, por favor, e silêncio, por favor. Com a palavra, vereador Ademário. Obrigado, senhor presidente. Então, trechos do voto do relator em segunda instância, onde nós externamos a nossa insatisfação. Só vou fazer alguns relatos aqui das 3 testemunhas que foram arroladas. Só aqui uma compareceu. E como compareceu, o relator, abre aspas, disse assim: resta claro, então, que Leandro dos Santos Carvalho, com todo o respeito que merece, é testemunha que apenas ouviu dizer, na medida em que ele próprio não ouviu o pedido de voto supostamente praticado pelo candidato Ademário, relatando que outros teriam lhe dito isso. E também em relação àquela pessoa que bateu aquela foto, que ela própria fez questão de espalhar a cidade inteira, com muito orgulho do que tinha feito, o relator também disse o seguinte: aqui o recorrido, que diga-se de passagem, conseguiu obter tantas fotos, inclusive em cima do telhado, na data do churrasco, deveria, para comprovar suas alegações, ter obtido outras fotos, até mais simples, de entrada e saída de material de campanha, circulação de pessoas com bandeira, cartazes, adesivos, em nome do candidato Ademário, a justificar que estamos diante realmente de um comitê eleitoral camuflado. Como que pode fazer crer inicial? Ocorre que essa prova não veio aos autos. Com tanto orgulho de ter batido as fotos, poderia ser mais eficiente, né? Não bater as fotos apenas que ele tinha ali convido. E, por último, dizer que todas as testemunhas que foram arroladas moviam ações trabalhistas contra o consórcio. Então, aquele advogado maquiavélico fez questão de pegar as ações trabalhistas, trazer, e para dizer assim, relatos do que foi feito. Tinha um interesse em ganhar ação contra mim, porque também, na ação trabalhista, seria beneficiado. Basicamente, trechos aqui do relatório do desembargador, que está disponibilizado a todos vocês. Estou compartilhando aqui, para que você que esteja em casa, né, desmistifique, né, o que eles tentam, além de impetrarem ações, muitas das vezes
com provas insustentáveis e ainda consegue distorcer os fatos. Então, basicamente, o que eles queriam nos condenar, o que eles tinham 3 pessoas, apenas uma que foi de ouviu dizer, e as 3 também tinham interesse porque me movia ação trabalhista contra aquele patrono, né, que defendia a coligação do PT. Então foi dessa forma que eles tentaram. Mas Deus é maior, Deus é justo e a justiça foi feita. Estendo aqui os meus agradecimentos, vereador Doda, também pelas suas palavras. E agradeço mais uma vez a todos vocês que sabem com certeza o que nós sofremos. Faz parte, a vida é assim. Daqui para frente, fé em Deus, fé na vida, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás. Continue em votação com o vereador Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, queria fazer um comunicado. Na verdade, é um pedido ao qual apresentei, foi aprovado nesta casa em 14 de maio de 2013, o meu requerimento, pedindo serviços a serem feitos no bairro do Vale Verde, bairro este que encontra-se abandonado, bairro este que ainda necessita urgentemente de uma grande ação pelo poder público, e eu, como é o meu direito nesta casa e o meu tempo de mostrar os meus trabalhos, então venho ao plenário desta casa para pedir que ao secretário de manutenção e a prefeita Márcia Rosa determine uma grande ação naquele bairro do Vale Verde que ainda necessita muito de ajuda. Recebi reclamações tanto da unidade básica de saúde, tanto da escola, de entupimentos lá nas galerias, então eu faço encarecidamente este pedido para que seja atendido aos moradores do bairro do Vale Verde. Também trago à tribuna desta casa um pedido, na verdade também, um e-mail, é uma denúncia de remanejamento de alunos do ensino fundamental para escolas distantes e sem transporte escolar. Então, também eu faço apelo ao secretário de Educação da nossa cidade, professor Fábio Inácio, que ele olhe com carinho para essa situação, porque muitos alunos estão sendo prejudicados, sendo transferidos aleatoriamente para escolas longe do seu domicílio. Então eu acredito que isso precisa ser revisto, e foi aqui, esta denúncia foi encaminhada à prefeitura na última sexta-feira, no dia 15/11, então faço um apelo ao secretário de Educação da nossa cidade, que veja essa situação, porque eu recebi várias reclamações também de alunos que moram no Bolsão, vereador Rochinho, vizinhos seus que estão sendo transferidos aleatoriamente para a cidade de Cubatão, aqui para os centros dos Bolsões 7, transferidos para outros cantos da cidade. Então não é justo que o secretário tome providência, tome impulso para que não deixe acontecer o que está acontecendo com essas famílias, porque muitas mães não têm condição, nobre vereador Ademário e demais pares, de pagar uma condução, uma perua para estar levando os filhos para a escola. Então, eu faço esse apelo ao secretário Fábio Inácio. Olhe com atenção para esse problema, porque nós aqui da Câmara estamos atentos e todas as sessões, se assim necessário, vamos cobrar. Valorização da educação. Esta presidência agradece a presença de todos os servidores públicos aqui presentes e do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Geraldo Cardoso Guedes, da ex-vereadora Rosemary de França Abreu aqui presente, do ex-vereador Francisco Leite da Silva. Continue a votação com a palavra vereador Ricardo Queixão. Senhor presidente, nobres pares, quero parabenizar o nobre vereador Ivan pelas palavras e dizer o seguinte, nobre vereador: por que não se chama primeiro as mães para saber se vai querer mudar as crianças ou não? Para que já mudar para depois ver a consequência? Eu acho que há de se conversar para ver se as mães, o pai quer, como que fica essa situação. Porque não basta mudar. Tem que melhorar. Diálogo. Ali, professores de Cubatão pede valorização. Então, tem uma servidora que mandou essa carta para cá. E o que acontece? Nós, quinta-feira, temos uma reunião. E nessa reunião vai ser discutida, e eu espero
que o que ela falou aqui realmente aconteça. Não fique tendo várias reuniões. Apenas essa de quinta, acabe as reuniões e o servidor fique tranquilo, eu vou ficar tranquilo, Vossas Excelências também vão ficar tranquilo, porque eu não aguento mais reunião, desde julho, o vereador Ivan está falando, e a gente fica, eu, vereador Aguinaldo, vereador Dinho, que somos Justiça e Redação, e os nobres pares, passando o fim de semana preocupado com essa situação, que eu não aguentava mais. Tivemos reunião ontem, servidores que estão aqui, alguns sabem disso, teve alguns conselheiros também. Agora, eu espero que quinta-feira, que venha todos os conselheiros, tá? Dicas de passagem, para não vir gato pingado, para que todos entrem num acordo, para que todos entrem num acordo, para que acaba logo essa situação, porque até nós não aguentamos mais. Nós queremos resolver a situação de todos vocês. Agora, teremos que conversar quinta-feira e acabar logo com isso, para que todo servidor saia satisfeito. É só, presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Dinho. Já foi. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, já foi mencionado aqui. Sejam bem-vindos à Casa de Leis, ok? Agora com a palavra, vereador Dinho, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto da Caixa de Previdência. Por favor, respeite o vereador. Com a palavra, vereador Dinho. Nós estamos chegando ao fim da sessão. O projeto da Caixa de Previdência inicialmente foi pautado para o dia 25 de junho. Já naquela data, através da iniciativa do vereador Ivan, que é o presidente da Comissão de Saúde da Casa, foi solicitado a retirada do projeto para que fosse discutido com a categoria, com os servidores. O prazo foi dado de 60 dias, numa conversa na época já com o presidente Márcio Zenha, o Mike e os demais servidores. Desses 60 dias, os servidores apresentaram algumas propostas. E aí, o que aconteceu para a surpresa de todos os vereadores dessa casa e também dos servidores? O projeto anterior, que não contemplava a categoria, veio pior do que o projeto anterior. Diante disso, todos os vereadores se posicionaram. Silêncio, por favor. Mais uma vez. Olá, vereador Dinho. Diante disso, só para fazer um parênteses, presidente. Vou dar um exemplo aqui do que nós tivemos numa reunião no dia 25 de junho, com alguns servidores e conselheiros da Caixa. Todos os 11 vereadores concordaram que fosse dobrado o valor descontado dos cargos comissionados. Todos concordaram. Para nossa surpresa, o projeto, quando veio, isso foi discutido com o antigo conselheiro da Caixa, veio sem esse artigo contemplado. Ou seja, sem ouvir o que realmente está sendo discutido. Então, é necessário que na quinta-feira, às 10 horas, como disse o vereador Ricardo Queixeira e os demais vereadores, que realmente todos os conselheiros estejam presentes. E olha a ironia do destino. A vereadora, hoje prefeita, que tanto criticou a ex-dama de ferro do governo anterior, porque dizia a ex-vereadora que era incompetente, hoje parece que tem a competência para resolver o problema. Espero que realmente tenha e que não faça o que foi dito na rádio outro dia, dizendo que o projeto nada seria alterado. Porque se não houver alteração... Porque se não houver alteração, com certeza absoluta, não terá o voto de nenhum vereador desta Casa de Leis. Então, e como foi dito também pelos vereadores, a questão do AC Camargo foi pedido da administração
para suspender. Então, há de se ver a situação das pessoas que precisam desse atendimento. E que de quinta-feira não passe. Que todos estejamos desarmados, vereadores, conselheiros, representantes da administração, para que possamos, de fato, dar um passo para poder resolver esse problema e que possamos tornar viável a Caixa de Previdência para os servidores da nossa cidade. É só por enquanto, presidente. Continue votação com a vereador Rochinho. Senhor presidente, nobres vereadores, primeiramente queria parabenizá-lo, presidente, pela sua iniciativa de entrar em contato com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para que se confirmasse a questão do nosso cartório eleitoral, que não está mais na cidade. E o senhor recebeu no ofício 4651/2013, datado de 13 de novembro, do senhor presidente Alceu Penteado Navarro, confirmando aquilo que nós falamos na sessão passada, que os munícipes de Cubatão terão que ver sua situação eleitoral, seja o cadastro, novo título, segunda via, o que quer que seja, na cidade de Guarujá, Santos e São Vicente. A que ponto nós chegamos, senhor presidente? Parabenizo pela sua iniciativa e aqui o senhor presidente Alceu endossa aqui, considerando os esforços necessários dessa Casa Legislativa, que envide junto ao Poder Executivo Municipal os esforços necessários para que se resolva. Mas eu creio aí que a gente, até o dia 25 desse mês, temos aí a data para ser feito o cadastro biométrico. Mais uma vez, os nossos cidadãos estão sendo prejudicados. Da mesma forma, né, nobre vereador Doda, com a saída do Fórum Eleitoral, Fórum Trabalhista, do centro da cidade, indo para aquela localidade no Casqueiro, totalmente inviável, sem ponto de ônibus próximo. O mais próximo é na Avenida Brasil, no Casqueiro, na Jorge Peralta, totalmente inviável, sendo que o viaduto já vai estar passando ali na frente. Não sei que cargas d'água está o pé dessa situação, mas acho que a gente tem que somar esforço. É um ato já que ele endossa aqui, o senhor Alceu, que desde 2007 vem pleiteando, junto ao governo municipal, a solução desse problema do cartório eleitoral. E o que mais engraçado é que até o momento a gente não viu qualquer manifestação, presidente. Que vimos nos jornais, na TV, foi desmentido até mesmo pelo diretor do cartório, na questão do prédio onde estava localizado o cartório. Então, fico triste, entristecido com essa situação do nosso cartório eleitoral, que é uma questão de dignidade, é onde que o cidadão consegue ali cumprir o seu dever de votar, de exigir o melhor para a cidade, para o país. Estamos aí batendo já uma eleição ano que vem, de governo do Estado, presidente, e Cubatão sem o seu cartório. Espero que até lá ele retorne. Acho difícil, mas espero. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra do Aguinaldo Araújo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dinho. Senhor presidente, considerando que o projeto vencido da Caixa de Previdência estaria para ser votado no dia de hoje, e diante da necessidade de diálogo com os servidores antes de sua aprovação, em nome do Partido Solidariedade, eu peço obstrução da sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Aguinaldo. Questão de ordem. Em nome dos servidores públicos e em nome da bancada do PDT, eu também peço obstrução da sessão para melhor corrigir o nosso projeto. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Queixão. Questão de ordem, presidente. Em nome da bancada do PMDB e em nome de todo servidor público de Cubatão, eu peço a obstrução da sessão. Questão de ordem, vereador Demário.
levando em consideração a forma ditatorial como o Executivo tem conduzido esses trabalhos, levando em consideração a forma antidemocrática como querem empurrar a goela abaixo esse projeto, eu peço em nome do PSDB a obstrução da sessão. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem. Senhor presidente, em nome da bancada do PSB, e os servidores sabem que sempre pode contar com esse vereador também. Peço a obstrução da sessão. Senhor presidente. Questão de ordem, vereador Jair. Senhor presidente, em nome da bancada do PT, eu peço a obstrução da sessão. Esta presidência gostaria de registrar e agradecer a presença do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Geraldo Cardoso Guedes, como ex-presidente dessa casa, ex-vereador Luiz Carlos Costa. Por falta de quórum, declaro encerrada a presente sessão conforme for suficiente quadro de regimento interno. Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a 37ª sessão ordinária. Por falta de quórum dos parlamentares, o presidente desta Casa de Leis, o vereador Wagner Moura, teve que obstruir a sessão. Mas o vereador Jair do Bar, que está aqui conosco, apresentou alguns requerimentos para serem encaminhados ao Executivo, vereador, da avenida principal lá na Vila Esperança. Muita preocupação, muito o que fazer ali. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Washington. Boa tarde a todas as pessoas que estejam assistindo nesse momento. Então, Washington, a avenida principal da Vila Esperança se encontra realmente numa situação muito difícil. E já vem tempos que a população vem reclamando, pedindo à prefeitura para que faça uma obra naquela avenida e não vem sendo atendida. Então hoje eu entrei com esse requerimento para que a prefeita entenda a situação daqueles moradores, que é 25 mil moradores que se encontram naquela região sem total condições de sobreviver naquela região, com perigo que é constante naquela avenida cheia de buracos e sem condições. Então eu peço à senhora prefeita que atender aquela população com mais carinho, é uma população muito grande, que tem um carinho enorme por ela e que ela venha olhar com bons olhos para aqueles moradores e solicitar uma reforma urgente naquele asfalto, Washington. Ali, vereador, quando chove, fica uma lama só. Quando está sol, levanta a poeira. A situação precisa ser regulamentada urgentemente, né? É verdade, inclusive as crianças vão para a escola de bicicleta e você sabe que tem total dificuldade para chegar até a escola de bicicleta por causa da água, que o cúmulo de água é muito grande naquele setor. Então, por isso que seria muito importante a reforma daquele asfalto, porque não tem caída d'água, o asfalto fica todo parado no meio e molha, a água fica toda parada no meio do asfalto e molha nas crianças que vão para a escola. Agora, outro local que precisa de uma atenção especial é o UBS lá do Morro do Índio. Sim, Washington, a UBS está sem condições de funcionar. Eu fiz uma visita lá por observar que está muito difícil para aqueles funcionários que trabalham naquela unidade básica de saúde. Agora estamos recebendo 2 médicas cubanas que acho que precisaria dar para elas uma reforma, para elas poderem trabalhar com mais condições e atender aquela população que tanto necessita daquela unidade básica de saúde. Um abraço, até a próxima. Um abraço a todos que estão assistindo nesse momento. Muito bem, está aí a participação do vereador Jair do Bar, conversando conosco aqui no final da 37ª sessão ordinária aqui nesta Casa de Leis. É esta sessão que foi obstruída pelo presidente desta Casa de Leis, o vereador Wagner Moura, por falta de quórum parlamentar, tá certo?
Lembrando aos senhores que na próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui mesmo deste plenário, nós estaremos transmitindo a sessão solene em comemoração ao Dia da Consciência Negra, tá certo? A todos que nos acompanharam durante esta terça-feira, os nossos agradecimentos. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima sexta-feira.